Deixa eu Boa só... tarde a todos, todos e todes. Desculpa interromper, peraí, deixa eu só perguntar uma coisa. Helen, você Oi. você que está gravando aí, botou a barra para baixo o máximo que deu? Coloquei. Então para e começa a gravar de novo. Parou. Boa tarde a todas, todos e todes. Damos seguimento, aos seminários do GEV. Hoje temos o prazer e a honra de ter o professor Jaime Santos Júnior, Departamento de Sociologia e Política da UFPR. Jaime vai fazer o seminário Credos Metodológicos e Rebeldias Conceituais. Agradecemos bastante ele ter aceitado o convite e hoje vai compartilhar, Jaime que é professor de métodos lá na UFPR, e vai compartilhar um pouco da experiência dele com metodologia e questionamentos em termos disso. E já vou passar a palavra para ele, lembrando que nossos encontros do GEV são sempre presenciais e também online, então tem pessoas que nos acompanham online. Depois da fala do Jaime, a gente abre para as perguntas, como fazemos costumeiramente. O GEV está dentro do Laboratório Metrópolis, que é coordenado pelo professor Alexandre Berger, que está nos acompanhando online. É um prazer tê-lo conosco, Jaime. Já vou passar a palavra para ti, depois fica disponível o vídeo lá no canal do YouTube no Metrópolis. Jaime, por favor. Legal. Bom, boa tarde a todo mundo. Eu queria agradecer também o gentil convite para estar aqui com vocês hoje, ao professor Leonardo, ao Alexandre, que eu conheço agora virtualmente, Espero haver uma ocasião para nos encontrarmos também pessoalmente, assim como os demais também, que eu vi que eu acho que estão nos assistindo aqui pelo chat, estão acompanhando aqui, e vocês também que estão aí presencialmente, Bom, eu confesso que fiquei um pouco aflito agora com a gravação, porque eu vou me arriscar a dizer coisas aqui que eu depois talvez seja crucificado, a depender de onde esse vídeo vai parar. Mas, bom, isso tem um preço também, não tem problema, eu estou disposto a fazer essa fala mais livre, assim, um pouco desimpedida de alguns preconceitos, às vezes, que nutrimos ao preparar alguma fala, algum discurso. Eu falei para o Leonardo que eu queria evitar uma estrutura um pouco disciplinar de aula, assim, e queria transformar num bate-papo que me permitisse, às vezes, dizer coisas que a gente compartilha muito mais, às vezes, nos corredores ou em encontros em que as pessoas comentam problemas de pesquisa, situações que muitas vezes não vão para o texto, não vão para uma aula, mas ela é parte de um debate que se dá, sobretudo, nos corredores, ou em espaços um pouco mais informais. Então, eu vou me arriscar, a despeito da gravação, depois qualquer coisa vocês fazem uma edição. Talvez eu me arrisque a dizer algumas coisas aqui um pouco mais incendiárias, assim, mas tudo fará um sentido, Quer dizer, um pouco como eu penso também essa questão metodológica, talvez, e aí também o porquê de um título que fala em credos e em rebeldias, que fala em crenças e que fala em rebeldias, tentando unir coisas aparentemente diferentes. Leonardo, eu não sei se vocês usam mais ou menos um tempo assim, ou, se for o caso, a gente cria uma outra sistemática aqui. Eu não vou falar muito. Não, fica à vontade. Não tem tempo estipulado, fica à vontade. Tá. Bom? Também, tá. E se houver necessidade de intervenção durante também, de vocês, assim, não tem problema, não me atrapalha, tá? Talvez seja até mais fácil para mim, uma vez que eu estou preparando uma fala, mas eu imaginei aqui numa fala um pouco mais livre. Bom, eu acho que vale a pena dizer que, no início, assim, a proposta de uma discussão um pouco mais metodológica, talvez, ela deva ser feita sempre, é algo que eu insistentemente tenho dito quando ministrei ou, às vezes, que sou chamado a ministrar algum curso de métodos, Porque, a rigor, todos nós somos metodólogos, A rigor, eu acho muito estranho que algum docente, alguém que está envolvido em mestrado, em doutorado, ele decline da possibilidade de tratar de algum assunto de pesquisa metodológico.
Bom, eu acho que, embora eu reconheça o esforço de... Inclusive, hoje tem alguns concursos mais específicos para metodologia ou para métodos. Há um debate aí de disciplinarização de métodos, né? Mas eu acho que, na verdade, métodos está presente em tudo que fazemos, em tudo que lemos, tem métodos. Eu estou lecionando nesse semestre a Introdução à Sociologia para a turma de calouros. A aula é sempre de métodos, também, porque eu preciso mostrar como a pesquisa foi feita, como se manuseou aqueles dados, como se construiu aqueles dados, que outras formas poderiam ser feitas para dar tratamento àqueles dados, lacunas também que o desenho proposto pela pesquisa apresentam. Então, eu sempre faço um esforço para que os alunos vejam que resista um pouco à propensão, que não raro nós encontramos, de ir logo atrás do resultado, de ir logo atrás da conclusão, ou de ir logo atrás do que se apresenta como teoria, aqui com muitas aspas, declinando um pouco do esforço de antes compreender como se produziu um conjunto de injunções explicativas que nos permitiriam, digamos assim, argumentar sobre algo, que nos permitiriam pôr na mesa uma teoria, não no sentido de conjunto de hipóteses e de conceitos concatenados, né, num corpus específico, mas no sentido de pôr na mesa uma tese. Eu faço sempre o esforço de que os alunos vejam que há método em tudo. E insisto com eles que em outras áreas é muito inusual você encontrar uma disciplina que se propõe a ensinar método. Porque os alunos em outras áreas, sobretudo nessas de ciência mais dura, eles são motivados a entrar logo num laboratório e ficar oferindo ali densidade, temperatura e mexer com reações. Eles meio que não discutem numa disciplina a ideia de que há um conjunto de procedimentos metodológicos que nós encontramos em alguns manuais e que pode dar forma a um curso. Eles aprendem durante o percurso. E eles sabem que o preço a se pagar para argumentar sobre algo, o pedágio anterior, é o arranjo metodológico, para que eu possa, digamos assim, afiançar as conclusões de qualquer estudo, de qualquer argumento que esteja na mesa. Você não vê muito facilmente em outras áreas, sobretudo essas de ciência mais dura, não é? Que nós temos várias especificidades com relação a isso, eu reconheço, mas você não vê a depreciação da importância de se explicar metodologicamente. Quer dizer, veja bem, como você coligiu esses dados? Essa é uma explicação fundamental. Como você modelou esse seu estudo para chegar a essa conclusão? Eu preciso, antes de ver o resultado, eu preciso compreender se eu posso acreditar naquilo, se eu posso me afiançar. E por uma trajetória talvez mais ampla, que não dê para a gente resumir aqui, eu acho que nós sofremos um pouco com a tentação de seguir adiante, desprezando um pouco o que deveria vir, talvez, com mais rigor, com mais critério, às vezes num parágrafo, às vezes num capítulo, às vezes mais solto numa introdução, mas os elementos que exponham as justificativas das escolhas feitas. Pelo menos para que o leitor diga assim, tudo bem, talvez eu não concorde, mas eu estou compreendendo como você organizou esses dados aqui. Talvez eu esteja numa outra fronteira, mas eu concordo que você está sendo criterioso, eu concordo que você está expondo os limites das conclusões que você vai oferir, tendo manuseado esse conjunto de dados. Portanto, podemos conversar, podemos entrar no debate. Eu acho que a gente passa um pouco rápido por esse debate. Eu queria começar um pouco por isso. Então, eu acho que isso, às vezes, do passar rápido, ele tem a ver com crenças metodológicas, daí a ideia de crenças, né? Isso muitas vezes ocorre, não somente, mas isso muitas vezes ocorre por conta de partidos metodológicos assumidos, isso muitas vezes ocorre por conta de trincheiras metodológicas que criam
Eu vou já tratar um pouco dessas falsas querelas de percurso, né, que opõem certas tribos, e isso alimenta um comportamento do pesquisador, no caso da nossa área, né, de cientistas sociais. Eu acho que a gente tem mais a perder com a formação desses credos metodológicos, mas também que se convertem, às vezes, em credos, também com muitas aspas, do que a gente poderia chamar de credos teóricos, né? Eu não quero abrir mão daquilo, ainda que os dados ou ainda que a realidade esteja me desafiando a talvez abrir mão, a talvez tensionar, ou a talvez me valer de uma estratégia um pouco mais intuitiva, um pouco mais suscetível a ajustes, ao diálogo com outra modelagem, ao diálogo com dados de outra natureza, ainda que eu não seja competente, mas eu encontro catalogado, eu encontro inventariado num outro estudo e me serve para reflexão aquilo ali, me serve para a construção do meu objeto. Eu tendo a crer que uma parte dessa pressa em deprimirmos um pouco explicações que precisam, eu advogo um pouco essa causa, né, que precisam de uma certa preocupação de início. Eu acho que a gente quer passar logo, rapidamente, para as discussões dos resultados ou as discussões mais ditas teóricas, né? Bom, aí se formam as tribos e as trincheiras e muitas vezes isso deprime os dados, digamos assim, ou o arranjo metodológico do estudo. Uma outra parte, e isso tem a ver com a ideia de rebeldia, é que eu não consigo, eu vou me arriscar a dizer isso aqui, como eu falei, a despeito de estar sendo gravado, mas qualquer coisa, depois se vocês acharem muito desarrazoado e muito, se não fizer muito bem para o nosso intelecto, a gente depois edita o vídeo. Eu acho que uma parte disso se deve à necessidade também, que para a gente reagir a isso, talvez preciso alimentar uma certa rebeldia, uma certa capacidade de reter um pouco o pensamento, ao invés de já partir logo para uma conclusão, com um punhado de dados, e já partir logo para uma força de um argumento, quando ainda é muito pálido, ainda é muito carente, ainda é muito diminuto a minha possibilidade de fazer grandes vaticínios dentro do texto, de fazer grandes conclusões. Isso não deprecia o nosso argumento. O nosso argumento não tem muito relação com a ideia de que quanto mais dados, melhor. É bem verdade que quanto mais dados, melhor. Quanto mais eu inventariar exaustivamente uma realidade, produzindo um conjunto de provas empíricas diversas, certamente mais força terá o meu argumento. Mas eu acho que para aquele que, às vezes, por uma outra fase da pesquisa, eu tenho alunos de iniciação científica, eu tenho alunos de TCC, esse momento do argumento, ele pode moderar o peso do vaticínio que, em geral, eles querem fazer, manuseando poucos dados, né? Então, eu acho que isso requer o que eu estou chamando aqui de uma certa rebeldia, você tensionar um pouco algumas categorias, alguns procedimentos, em razão desses experimentos que a gente precisa se abrir um pouco para se deixar alimentar por uma perspectiva que não seja muito acachapante, que não se bifurque muito em trincheiras, tanto metodológicas quanto teóricas, né? Eu acho que o núcleo do que talvez eu vá organizar todo o meu pensamento, ele tem muito a ver com essa maneira, pelo menos que é a minha, de trabalhar com as discussões metodológicas. Então, em todos os cursos, eu começo já declinando, dizendo que, olha, na verdade, isso aqui não será propriamente um curso de métodos, porque eu não tenho como... Eu tenho, de maneira muito limitada, como dar uma aula sobre como é que se faz, por exemplo, entrevista. Ela vai parecer muito formal, muito abstrata. Eu não tenho como dar uma aula, assim, como é que elaboram questionários. Eu tenho como arrolar alguns procedimentos que é interessante você ler. Em geral, eles estão presentes em alguns manuais, mas você terá que fazer arranjos muito específicos nas situações de pesquisa. Os manuais podem servir como ponto de partida, e aí a aula de métodos pode servir como ponto de partida, não como ponto de chegada. As coisas não irão funcionar, ainda mais em razão da natureza dos objetos que trabalhamos, as coisas não vão trabalhar da forma como está descrito no manual.
Daí eu acho que a formalização metodológica nas pesquisas, ela é muito autoral. É o autor que vai construir as suas estratégias de pesquisa e vai explicar para o leitor isso. Não é só explicando o que é a técnica. Eu costumo ver bastante projetos em seleção de pós-graduação, ou às vezes nessas disciplinas as pessoas apresentam os projetos. Você vai lá na parte metodológica, em geral é a menor parte, que se explica quase que às vezes em um parágrafo. Ela deveria ser maior para mim, mas é a menor. E também lá, não é raro a gente encontrar a explicação do que é o método. Eu não quero a explicação do que é o método. Provavelmente o teu leitor domina muito mais do que você a explicação do que é o método. Eu quero saber como você fez, como você realizou as entrevistas, como você tratou os dados oriundos da entrevista, como você compôs a amostra de casos que lhe interessava. Isso não está no manual, isso é só você que pode dizer. Ainda que o projeto, isso se apresente como tentativo. Tudo bem. Um projeto é para ser assim mesmo, né? Um projeto é para ser um convite. Um projeto não é para ser um fechamento. Então, ainda que se apresente como tentativo, eu dou ciência ao meu leitor, que no caso pode estar avaliando o meu projeto, dos procedimentos que eu pretendo adotar e do porquê que eu acho que aquelas estratégias me permitirão produzir as informações que necessito para argumentar em certa direção. Bom, a construção metodológica, para mim, não é de explicação do que é as coisas. Eu encontro no manual. Se eu quiser ver o que é história de vida, eu vou lá no manual, vai ter uma definição mais ou menos. Eu não preciso replicar aquilo na parte metodológica. Eu preciso saber por que você acha que um dado oriundo de um registro dessa natureza, que vai colher dados biográficos, digamos assim, das pessoas, tem um conjunto de postulados por trás disso. Por que isso lhe interessa? De que forma isso se vincula ao problema que você mesmo lançou no texto, que está dentro da sua dissertação, que está dentro da sua tese? Os dados precisam conversar com a pergunta que você está trabalhando. Elas te ajudam? Esses dados te ajudam a seguir trabalhando com a problematização? Eles exigiram que você refaça a maneira de formular a pergunta? Aqui, para mim, é uma explicação metodológica. Pode não estar numa seção específica. Pode estar na introdução, pode estar na própria delineamento, na própria circunscrição do objeto. Para mim, já é metodologia. Então, é o que eu tento sempre mostrar para os alunos que acabaram de entrar no curso, que tudo que a gente vai ler, primeiro, passo inicial é saber que objeto é esse que a gente está estudando. Como ele foi construído? Em geral, tem algumas informações no texto sobre isso. Há limites para isso? Vocês mesmos, às vezes, são capazes de ver dessa forma significa jogar uma sombra num outro modo de delimitar o problema. Beleza, tem razão. Não é? Trabalhar com números e letras talvez jogue luz em alguns aspectos em detrimento de outros. E aí eu preciso resolver isso não pelo partido metodológico, não pelo partido teórico. Eu preciso resolver isso à luz do problema concreto que eu tenho em mãos para resolver. Se eu estiver disposto a não vestir certas camisas de força conceituais, aí entra a parte da rebeldia que eu acho que é salutar. Se eu não estiver disposto a fazer isso, em geral, talvez eu produza dados interessantes, mas não saiba tratá-los. Ou eu construa uma boa pergunta, uma boa delimitação do problema, ou dos problemas que estão colocados no meu estudo, mas eu serei muito pálido, muito aquém na hora de produzir informações para pensar esse objeto, esse problema que tá posto. Bom, eu pediria que vocês colocassem, se ficou bem compreendido também, qualquer dúvida de andamento, vocês podem me interromper, tá? Mas eu queria que vocês pendurassem o que eu falei no post-it, porque eu vou sempre voltar a esse argumento de que a gente precisa alimentar um certo desprendimento, tanto metodológico quanto conceitual, abstrato, teórico, e aí tirar partido, ou se orientar, ou deixar-se fomentar pela natureza, pelo tipo de problema que eu tenho em mãos para resolver. E ele deve ser um melhor guia, um melhor consultor das escolhas e dos procedimentos que eu quero adotar. Há situações, eu vou mostrar algumas delas, que não se resolverão conceitualmente. Não se resolverão somente numa discussão metodológica. Então, é melhor se guiar pelo problema.
Bom, dito isso, eu acho que muito disso também não é culpa nossa, né? Digamos, do aluno, do pesquisador. Eu acho que muito isso é a maneira, às vezes, como a gente já entra num terreno que já está construído, já tem gente discutindo ali, já tem gente me convidando para fazer parte de certas tribos, não é? Rapidamente a gente usa pechas assim para dizer, você é filiado a tal perspectiva, você é um quantitativista, você entende que números não explicam nada, é tudo. Esse tipo de coisa que encontramos no terreno é onde eu acho que a gente tem que nutrir uma certa capacidade de resistir a isso, né? As melhores pesquisas que leio, elas resistem a isso. É o que me faz convencer de que alguma coisa, o caminho me diz que o caminho é por aqui. E as piores pesquisas que, em geral, eu dou parecer, leio, a gente aqui, enfim, está sempre presente numa banca, alguma coisa assim, as piores são as que querem não se abster ou as que querem reivindicar a todo custo a força de credos ou de crenças metodológicas conceituais. Uma parte disso, como eu havia dito, eu acho que é do debate, né? Está no campo, não fui eu que inventei. Em geral, existem falsas querelas sobre os métodos que costumam opor coisas que não deveríamos opor. Por exemplo, teoria e prática. É muito comum, até na linguagem popular, as pessoas dizem, uma coisa é teoria, outra coisa é prática. Eu não sei bem o que a pessoa entendeu sobre prática e eu também não sei bem o que a pessoa entendeu sobre teoria. Porque eu não consigo compreender alguma observação que não seja teoricamente informada, embora ela não se reduza a isso. Mas eu não consigo compreender um dado que exista. Aqui tem uma grandíssima discussão epistemológica, filosófica, que eu também vou declinar aqui, mas que é muito interessante também de se fazer. É um dado alheio à maneira de observarmos esse dado. Portanto, um dado alheio a algum depósito teórico que informa o meu olhar. Então, para mim não faz sentido opor teoria e prática. Eu também não consigo compreender alguma teoria que se abstenha dos dados, que exista numa outra realidade. Eu até vou me arriscar depois a dizer que eu acho que a história resolve isso melhor do que as ciências sociais. Não sei se tem gente da história, dos cursos de história aqui, que tem alguma graduação, alguma coisa dos cursos de história. Eu vou fazer alguns elogios aqui a procedimentos que eu encontro na história. Mas eu também não acho que exista uma discussão teórica que se abstenha da discussão dos dados, que se desprenda do mundo empírico, ou que não se obrigue a me mostrar o que daquela formulação conceitual abstrata, o que daquilo se converte em indicador empírico observável. Então, se eu estou falando de precarização, o que serve de indicador para nomear aquilo? Se eu estou falando de violência, o que serve de indicador para eu caracterizar aquilo? Porque pode ser um conceito analítico, pode ser um conceito nativo. Os dicionários de ambos são diferentes para eu buscar o sentido do que significa aquilo. Eu posso buscar o conceito do que significa violência dentro de um corpus teóricos específico, assim como um conceito de classe, mas dentro de um corpus teóricos específico, o que já significa uma delimitação. Então, eu acho que se erigem muito rapidamente falsas querelas, opor teoria e opor prática. Eu não iria muito por esse caminho. Opor quantitativo e opor qualitativo. Aqui também eu acho que vale a pena resistir bastante a essas oposições, porque eu acho que elas são falsas, eu não acho que elas são verdadeiras. Eu não sei bem qual é a técnica que é propriamente quantitativa e eu não sei bem qual é que é a técnica que é propriamente qualitativa. Eu já até cito exemplos que borram essas fronteiras. Eu posso fazer entrevistas, transcrever essas entrevistas e posso dar um tratamento quantitativo a elas, com auxílio inclusive de um software, porque eu tenho um volume de dados muito alto. Não tem problema isso. Não é porque alguém é da antropologia que não pode usar. Para mim, essas coisas não fazem o menor sentido.
né? Então, e vice-versa. Eu também não acho que um tem pretensões somente extensivas e de generalização e o outro tem pretensões intensivas e de tratar de singularidades, de caso único. Também não acho que por aí dá para se resolver a questão. Porque eu acho que depende do problema que eu tenho em mãos. E eu acho que as duas coisas se conversam, desde que eu explique a angulação tanto do uso dos números, quanto do uso das letras, ou de uma abordagem intensiva. Mas resolver isso é olhar para o problema que eu tenho em mãos. Não há nenhum problema que eu recorra aos dados censitários para compreender que nos últimos 50 anos no Brasil, nós melhoramos os nossos indicadores de educação, universalizando a primeira transição do ensino fundamental, melhorando substancialmente o segundo momento de transição no ensino médio e fazendo com que eu compreenda por que notadamente no final da década de 90, início de 2000, há uma implosão visivelmente observada nas cidades do crescimento de universidades, sobretudo privadas. Eu não estou trabalhando com nada desses aspectos. Meu problema tem a ver com a questão da qualidade da formação. Meu problema tem a ver com aquilo que a universidade, hipoteticamente nós imaginamos aqui, aquilo que a universidade imagina ao formar um profissional. E eu quero discutir o quanto isso se conjuga com o outro lado daqueles que oferecem vagas de trabalho. Que tipo de profissional se espera receber aqui? Por isso que eu vou fazer entrevistas, eu vou olhar planos pedagógicos dos cursos, mas eu acho que era interessante você ter mexido com os números, para você compreender na sua composição da amostra, porque talvez seja bem interessante você alargar um pouco o número de particulares, porque você vai ver que o maior percentual de matrículas nesse crescimento ocorreu no ensino privado. Nós temos muito mais alunos e muito mais universidades privadas do que pública. Isso não é um dado interessante? Até já está catalogado em outros estudos. Como é que eu posso dizer que não é? O que acontece no ensino médio que faz com que alguns, e eu ao entrevistar as pessoas, notei que eles já começaram a trabalhar antes do ensino superior. Por que isso será que ocorre? Por que na fase do ensino médio o assédio do mercado talvez retire mais uns do que outros? Tá aí porque talvez eu tenha encontrado depois alguns alunos que, ao me falar da trajetória ocupacional, eu notei que eles já tinham ido ao mercado de trabalho antes da conclusão da última etapa do ensino superior. Isso não é aleatório. Assim. Então, assim, eu não poderia tirar partido dessas combinações. Por que não? Ué, se me são úteis, qual o problema? Isso aqui não se resolve pela ideia de o quant vai trabalhar com a estrutura. O qualitativo vai trabalhar com a dimensão da ação. E os partidos vão criando outros métodos, né? Não acho uma pesquisa de opinião que usa survey, que quer medir intenção de voto, não é da dimensão da ação, que quer compreender a mudança na intenção de voto, não é da dimensão da ação. Eu posso trabalhar isso com muitos casos ou com poucos casos. Eu posso trabalhar com desenhos metodológicos mais diferentes. Longitudinalmente, retrospectivamente, né? Prospectivamente também, para frente. Bom, como é que eu vou resolver isso de antemão, assumindo partidos metodológicos? Quem leu o Norbert Elias no Processo Civilizador deve lembrar que ali é um estudo qualitativo, mas que quer compreender mudanças estruturais. Então, essas fronteiras vão... Eu, nas aulas, digo sempre que... Acho que tem até um comediante que falava essa frase, né, que veio mais para confundir do que para esclarecer. Eu faço um pouco esse exercício de confundir as coisas, né, para desencaixar desses lugares que às vezes já estão muito firmados e as pessoas elegem de antemão que irão trabalhar com prosopografia. Calma aí, antes me diga o que você está estudando. Eu não sei se por prosopografia você vai resolver seu problema. Eu não sei se somente por prosopografia. Por que não tirar partido de outras estratégias? Se o esforço é inventariar exaustivamente algo.
provavelmente seu argumento vai ficar mais forte. Como um investigador, como um Sherlock Holmes da vida. Então, a sua conclusão provavelmente será mais robusta se você recorrer a isso. Então, por que não fazer combinações? Por que as coisas não se combinam? Eu posso fazer um levantamento etnográfico como uma etapa prévia do questionário, para conhecer o vernáculo, o vocabulário das categorias, o modo como se definem as coisas de maneira nativa. Qual o problema? É necessário, inclusive, fazer isso, porque senão a gente pode usar categorias de entendimento que não são compreensíveis pelas pessoas com as quais a gente vai aplicar o survey. Não se combinam as coisas? Se combinam. A questão não se resolve com partidos. A questão não se resolve com crenças. Bom, um pouco desse caminho para eu ir pisando o terreno e, digamos, me sentindo mais confortável para fazer, claro que tudo isso vai requerer que você faça aquilo que a gente, em geral, repete muito, quase que como mantra, não é? Que vá atrás dos dados, que vá fazer essa imersão no campo, que vá encontrar certas lacunas presentes no senso comum ou nessa sociologia espontânea que já oferece um conjunto de respostas, que, sobretudo, vai recuperar pistas deixadas por outros estudos. Isso é fundamental. Eu não consigo compreender uma ciência que quer inventar a roda a todo momento. Os outros estudos, eles aplainaram o nosso caminho. Na nossa área, o sucesso não é medido só com a conclusão, muitas vezes com pretensões de ineditismo, que se apresenta nos nossos artigos e trabalhos. Não é só medido, não deveria ser assim. Essas outras áreas publicam estudos que elas só catalogam o que não deu certo. O artigo é um relato do fracasso. Mas como é importante a gente saber o relato do fracasso? Porque o relato do fracasso, se eu for ler o teu trabalho, eu vou dizer, olha, eu não vou fazer isso, porque ele tentou acessar aqueles dados e aqueles documentos estão sob sigilo, estão protegidos pela LGDP. Hoje eu não consigo, no tempo que eu tenho no mestrado ou no doutorado, tramitar um processo que me faculte o acesso à base de dados do Censo do Ensino Superior, na maneira como eu quero os microdados, desagregados com informações individuais. Recentemente eu solicitei da minha própria universidade os dados dos ingressantes na universidade. Ela não me deu. Ela não me deu os dados. Não. Então, veja, eu posso relatar no meu estudo não apenas o que é sucesso, não há vergonha nenhum, e eu defendo e gosto bastante de encontrar aquilo que não deu certo, que ele fez e não deu certo, que ele pensou inicialmente um conjunto tipológico e não deu certo. Uma vez em campo, ele obedeceu um outro critério de composição amostral e ele me explica o porquê. Para mim, isso é objetividade. Para mim, isso dá força ao argumento que você quer arguir. Então, catalogar o que está presente nos outros estudos, o que já foi colhido, é dar um passo que outro já deu, eu vou por ali e sigo em frente. Eu não preciso inventar a roda do nada. A parte que a gente, em geral, chama muito mal de revisão bibliográfica, que eu acho muito mal usada, ela, em geral, é só uma construção de altar de credos. A gente constrói alguns credos ali, um altar, confessa-se publicamente de que acredita naqueles credos, mas o quanto aquilo foi usado, o quanto aquilo lhe ajudou na pesquisa, o quanto aquilo... Eu não sei. Eu sei como Bourdieu usa o conceito de hábitos. Eu não sei como você se apropriou dele. E às vezes só a menção do credo acha-se que já está resolvido. Eu acho que essas partes em que a gente vai fazer o diálogo com a literatura, ela é sobretudo para recuperar pistas. Ela é sobretudo para reter bons argumentos com os quais eu quero trabalhar. Eu acho que isso é muito mais robusto, muito mais interessante para o leitor, pensando que a gente está tentando convencer plateias, né? Pensando que a gente está tentando encantar serpentes, mas a gente está nesse esforço. Tem os manuais, eles em geral dão pistas interessantes sobre essa construção do objeto,
nessa interação com os dados e pesquisas deixadas por outros estudos, né? De declinar de questões que a gente poderia chamar extrasociológicas, que é uma questão interessante, mas eu não tenho como responder cientificamente. Eu não tenho como responder fazendo ciência. Ela é interessante, mas a gente tem que deslocar o campo de conhecimento. A ciência, a questão é interessante, mas não para o que eu posso fazer. Há limites também da maneira de construir essas estratégias, né? Bom, isso também irá, e os manuais vocês vão encontrar bastante. Eu organizei depois eu posso passar o link, que é gratuito, 2 e-books, né, de metodologia quantitativa e qualitativa. Os manuais, tem muito manual bom por aí, e os manuais, eles vão tocar nesses aspectos que eu estou recuperando aqui também na discussão, né? Bom, é preciso, sobretudo, nesse percurso, que a gente alimente uma certa, como é que eu poderia dizer? Alimente com carinho a dúvida. Ciência é dúvida, não é certeza. Ciência é dúvida. Eu não sei bem. Essa é a melhor resposta a dar. É por isso que eu peço sempre que nos trabalhos que oriento, as pessoas não concluam fechando tudo. Eu acho que a melhor conclusão ela é uma abertura para coisas novas que eu descobri. Eu também só descobri porque eu mexi nesses dados. Se eu também não tivesse mexido, eu não saberia. Então, na verdade, na conclusão, eu acho que é um excelente lugar para ter novas perguntas. A dúvida permanece na mesa. Eu alimentei um pouco algumas coisas aqui, mas a dúvida permanece na mesa. Eu acho que a gente precisa tratar com mais carinho para essa postura vingar, né, a dúvida e as contradições. Em geral, o corpus teórico, conceitual, tanto metodológico quanto dito teórico, né, eles vão apaziguar, eles vão aplainar. Mas ciência é contradição. Ciência é algum dado que não se encaixa, que eu teria que fazer uma escolha muitas vezes muito difícil. Eu preciso acolher a contradição, aquilo que o dado me questiona, me desafia a interpretar. Eu não li nada que me auxilie nesse aspecto. Ótimo, ótimo. É a réplica da história. Ele te desafia a sair um pouco dessas caixinhas. Se vocês quiserem um exemplo bem simples, e aí eu faço um primeiro elogio. Eu acho que historiadores resolveram isso melhor. Por que o debate sobre trabalho no Brasil nunca una trabalho e raça como um ponto de partida? Quem discute trabalho, em geral, não discute raça. Quem discute raça, em geral, não estuda trabalho. Mas num país como o Brasil, com quase mais de 300 anos de escravidão, tem alguma coisa errada aqui. Se você for para a literatura americana, essa disjunção é impossível de se fazer. Bom, isso tem uma longa explicação, mas talvez uma parte dessa explicação se deva ao modo como nós nos filiamos rapidamente à ideia de classe, numa abordagem marxista, à ideia de status ou de outras formas de agregação, numa abordagem weberiana, a carência de não termos lido alguém como William Du Bois na nossa formação de sociologia, e outros também, não é? Uma parte desses erros vai por aí. Né? Como é que eu me desprendo de raça como se fosse uma variável de menor importância num país como o nosso? E os historiadores, nesse aspecto, se desprendem mais facilmente de corpos teóricos, né? Para se ater ao que eles chamam de fontes, de documentos. E o desafio está aqui. Quando eles querem algum lampejo conceitual mais sofisticado, eles vão beber na nossa área. E aqui eu acho que tem uma dica interessantíssima de se fazer, de se prestar atenção, que é o quanto um conjunto de dados são, na verdade, preen de teoria. Quanto que injunções explicativas muito bem catalogadas, inventariadas, levantadas, produzidas, elas, na verdade, jogam na mesa uma tese, um postulado. Resistem, às vezes, ao enquadramento conceitual. Resistem. Uma boa parte da sociologia do trabalho se erigirá
a despeito desse desprezo pela discussão racial. Vai aparecer depois no Florestan, mas ainda hoje não é incomum, tá? Você não vê a discussão presente. Agora, veja que curioso. Quem que no Brasil, discutindo o mesmo tema, trabalho, recuperou categorias que pareciam ter sido anestesiadas nesse tema de junção de uma história incorporada escravocrata brasileira numa virada de época de formação do mercado de trabalho urbano no Brasil? Os antropólogos, fazendo pesquisas com campesinato no Nordeste, com a inversão demográfica que o Brasil irá presenciar na segunda metade do século XX, que é a extensão daquilo que se chama direitos para essas populações, que é um deslocamento populacional mais intenso, premido por várias outras coisas, mas dessas populações. Quais são as categorias que a etnografia fez levantar para esses primeiros estudos, sobretudo na década de 60, década de 70, feito por antropólogos? Todas as categorias do universo escravocrata. Lá, as pessoas nomeavam sujeito e liberto, para diferenciar os modos de inserção ocupacional. Essas são categorias do mundo escravocrata. Sujeitos e libertos. Veja que coisa. Eles reencontram lá a discussão sobre assujeitamento. O que significava o assujeitamento? Então, não é a limpeza teórica que vai jogar para baixo do pano aquilo que a realidade teima em nos desafiar. Tá? Muitos estudos farão isso, né? Então, vai construir um edifício teórico, conceitual, muito bem posto, de uma erudição muitas vezes exemplar, eu reconheço isso, de uma erudição muitas vezes exemplar, mas que não foi capaz de varrer para baixo do pano aquilo que a realidade empírica teima em desafiar. Aquilo que continua na mesa, embora a pessoa não queira ver. Já eu recorro a um outro exemplo de como tirar partido de combinações metodológicas, teóricas, eu acho muito mais desafiador, e aí daí a ideia de rebeldia, do que se valer, né, desses partidos. Aqui tem uma outra coisa também que costuma... Eu já vou chegando, uma parte aí que a gente dá uma parada para a gente conversar um pouco, tá? E aí talvez interagir. Tem digamos, um tropeço de caminho aí nessa construção do dado, né? Nesse exercício de desenhar estratégias metodológicas que eu possa tirar partido delas, né? Eu possa fazer com que o meu problema de pesquisa se sujeite a essa interação, né, dialógica com a realidade, e aí aprenda a melhor delinear os objetos, compreender melhor a produção dos dados, das informações. Uma parte disso eu acho também que a gente às vezes escolhe unidades de observação inadequadas, muito influenciado às vezes pelo debate teórico-metodológico, né? Escolher unidade de observação inadequada significa que você vai produzir um estímulo inadequado. Veja, tem um texto do Bourdieu chamado Economia das Trocas Linguísticas, que é muito interessante numa coisa que ele diz ali, que é o chamado efeito de teoria, não é? Como esse exercício que eu estou dizendo, de construir o objeto, de pensar o objeto, ele produz um efeito de teoria. Ele, na verdade, é como se ele criasse uma realidade também. E isso, os nossos interlocutores reagem a isso. Então, se eu estou falando de operários, de camponeses, essa formulação, ela não é só para mim e para os meus pares. Digamos, os meus objetos, eles reagirão a essa construção que eu estou fazendo deles. Eu posso suprimir essa dimensão dialógica, tá? Mas eles reagirão a isso. Talvez para declinar da construção, dizer, não, nós não somos isso. Talvez para até adoçar alguns aspectos que eu sei, eles sabem que vão encantar os meus ouvidos. Isso está dito num texto que não é metodológico. Esse texto que eu citei do Bourdieu, acho que ele nem é muito lido, não é metodológico. Isso também está presente numa discussão que depois um antropólogo vai fazer na década de 80, e aí tem todo um cenário maior, que eu estou, enfim, eu compreendo que estou passando de maneira acelerada, mas o Johannes Fabian tem um livro chamado, está traduzido para o português, O Tempo, acho que é O Tempo e o Outro, The Time and the Other, alguma coisa assim, O Tempo e o Outro, acho que a tradução do português é essa. Lá, uma das discussões que ele faz sobre a chamada coetaneidade, né,
é que a antropologia, a crítica que ele está fazendo a alguns estudos e algumas perspectivas, teria suprimido, na discussão sobre o presente etnográfico, essa dimensão dialógica, em que, na verdade, nós formulamos as nossas categorias de entendimento em diálogo com os nossos objetos, em diálogo com os dados. É isso que eu recorrentemente falo nas aulas de métodos para os alunos. Vocês precisam, na verdade, tirar partido disso. Será melhor, intelectualmente, academicamente, construir os objetos como resultado de um diálogo com os dados, sejam eles números ou letras, não interessa. E esse diálogo que te dará cartas que não estão na mesa, às vezes. Eu sei que a ciência muitas vezes excluirá esse diálogo, né? Por pretensões aí de neutralidade, todo esse debate hoje decolonial. O Aníbal Quijano tem um outro texto interessante sobre essa reflexão. Ele vai voltar a pôr na mesa. Uma boa parte das teorias feministas vão criticar essa ideia de um lugar neutro a partir do qual nós estaríamos pensando, né? Muitas vezes as revistas também deprimem, não aceitam esse diálogo, né? Não reconhecem como, digamos, autores dos nossos trabalhos, digamos assim, os sujeitos com os quais nós discutimos, nós aprendemos, nós problematizamos. E o resultado do meu objeto, do meu pensamento, do meu problema, ele, na verdade, não é da minha maestria, é dessa troca de conhecimentos. Algumas metodologias são mais abertas para isso, outras são mais fechadas. Algumas abordagens teóricas são mais suscetíveis a isso, mais simpáticas a esse diálogo, outras menos. Eu também reconheço que o campo, muitas vezes, vai se dividir assim. Mas, escolher unidade de observação inadequada dará problema. Em algum momento dará problema, seja pelo nível de abstração conceitual, que parece falar de uma realidade completamente alheia à realidade que está sendo estudada, né? O estímulo feito errado vai fazer você construir um castelo de cartas que se sustenta no debate entre outros teóricos, na discussão meramente abstrata, conceitual, mas que, do ponto de vista de injunção explicativa, de ter bons dados na mão, você não terá força para fazer isso. Eu não vejo, por exemplo, isso entre historiadores. Raramente eu li algum trabalho na história que eu encontro esses probleminhas. É mais fácil encontrar a palidez teórica, conceitual. Isso é mais fácil encontrar. Mas eu também acho até que é bem-vindo essa palidez teórica, sabe? Eu acho até que é mais bem-vindo. A maneira como eles se desprendem mais rapidamente de qualquer orientação teórica que nós, das ciências sociais, em geral, tendemos a não nos desprender. Mas eu vou dar um exemplo mais concreto desse estímulo errado de unidades de análise mal escolhida, né? Recentemente eu tenho um aluno que entrou no mestrado aqui, que quer fazer uma discussão sobre a classe médica e uma discussão sobre alterações no processo, não é bem processo de trabalho, eu acho que é um pouco processo de trabalho, que é a maneira de contratação desses médicos, né? O quanto se arrecada em razão dessas formas de contratação no trabalho médico, o quanto isso também altera concepções de categoria, da categoria do trabalho médico, do ofício. Mas ele, aqui e ali no projeto, já assume que ele está falando de classe média. Ele já assume de cara que ele está falando de classe média. Ele deve ter bebido isso em alguma coisa que leu e, confortavelmente, assume que médico é classe média. Classe média alta, né? A tendência é mais para cima do que para baixo. Ele assume já isso de cara. Aí eu falei, olha, veja bem, eu acho que essa categoria aqui, classe média, eu não sei bem o quanto ela nos ajuda a pensar e o quanto ela descreve o que você está tendendo a descrever. O que é mesmo classe média? Que régua ou que métrica você usa para definir o que seria essa classe média? O que torna componentes para você circunscrever um modo de estratificação social e dizer que essa parcela é classe média? Veja, aí eu mostrei para ele uma coisa que eu usava, até um pouco desatualizado esse banco, mas a gente pode fazer um exercício aqui. Eu consigo compartilhar minha tela? Consigo? Deixa eu ver aqui. Onde é que eu compartilho? Você deve ser o apresentador para compartilhar. Pronto. É aqui que clica? É isso aí. Acho que é. Vocês vão me dizer se já está aparecendo, não está? Por enquanto não. Se puder tentar de novo. Compartilhar esta tela. Foi? Agora está carregando.
Pronto. Vocês estão Uhum. vendo agora uma nova tela desse banco aqui? Sim. Bom, aí eu perguntei para ele assim, assim, quanto que ganha um médico concursado hoje, assim? Não precisamos nem, talvez, não sei, quanto é que ele achava que ganha um médico concursado, né? Bom, vamos colocar 10 mil. Eu não lembro mais a resposta que ele me deu, mas vamos colocar 10 mil. Aqui é um banco, depois eu explico esse banco aqui, tá? No Brasil, por mês, para a gente ver na distribuição de renda num país como o Brasil, onde é que se posiciona alguém que ganha 10 mil reais. Eu vou assumir que ele não tem mais pessoas, ele mora só, né? O dinheiro é só para ele. Olha onde essa pessoa está. 10 mil coloca ele entre os 10% mais ricos da população brasileira. Isso aqui, falar de classe média, é um bom descritor. Significa que 90%, isso aqui são dados de 2022, tá? 90% da população é mais pobre que ele. Então, quando você está chamando de classe média, você está chamando quem de classe média? 10 mil reais. Bom, veja, se eu for para a literatura que estuda estratificação, um cara como Marcelo Medeiros, o Pedro Herculano, tem um outro conjunto de estudiosos dessa discussão. O Tomás Piketty também, vocês devem, né, ter ouvido falar, outros tantos aí. Aquele que foi prêmio Nobel indiano, que eu esqueço o nome dele, também discute desigualdades sociais. Bom, mas no caso do Brasil, essa literatura me dá uma pista bem interessante, mostrando que o problema da desigualdade no Brasil está aqui no top 10, aqui, ó. Está entre os 10% desse quintil aqui até o 1% mais rico. Aqui tem muita desigualdade de renda. Para baixo, aqui para cá, os pobres são muito iguais. Isso é que um cara como Marcelo Medeiros vai dizer. Os pobres são muito iguais. 100, 150, 200 reais faz um efeito absurdo na distribuição de renda. Não, vou voltar para a tela com vocês. Deixa eu ver se eu me interrompo aqui. Agora. Devolvo a pergunta a ele. Você escolhe comunidade de observação, uma chamada classe média. Esse médico é da classe média? Se eu disser que ele está nos 10% mais ricos da população brasileira, tem alguma coisa errada aqui. Não estou dizendo que você não possa nomear dessa forma, mas eu estou dizendo que você se explique. Tá? Eu quero ainda assim me valer, mas se explique para que eu entenda bem os termos que você está mobilizando. Eles não são autoevidentes. Eu não posso chegar para uma pessoa de 10 mil reais e dizer que ele é rico. Eu deveria dizer, olha, você é rico, tá? Considerando que tem 90% da população mais pobre, você é rico. Então, escolher unidade de observação inadequada nos produzirá entendimentos diferenciados. O modo de produção dos dados, a junção, a agregação ou desagregação dos dados deve obedecer à sua preocupação teórica, à sua preocupação do problema de pesquisa, da questão que você mesma levantou, está desafiado a responder. Os procedimentos a serem adotados devem se valer da ideia de que a maior parte das análises em ciências sociais são, na verdade, multivariadas. Não vale a pena reduzir a 2 ou 3 variáveis, mesmo que os procedimentos estatísticos façam esse esforço. Faz, mas com bastante fragilidade, tá? Embora eles não confessem muito, mas com bastante fragilidade. Porque uma outra série de elementos permanecerá oculto e de difícil tratamento. Então, bom, e aí, indo mais agora para uma fala final, dito isso, se for legítimo para vocês esse caminho em que a gente quer tirar partido de combinações, quer tirar partido de um conjunto de estratégias, algumas talvez eu nem conheça, talvez eu não entenda de análise documental, mas eu precise aprender algo ali que está relacionado a um dado dali que pode me interessar. Tirar partido de combinações de estratégias metodológicas. Declinar de trincheiras que se formam, seja elas as quais forem. E alimentar um princípio de rebeldia conceitual, no sentido de que, bom, os conceitos servem para a gente pôr à prova. Não há nenhum conceito transhistórico.
Então, como é que eu suprimo a dimensão tempo da discussão teórica, classe, por exemplo, como a gente estava discutindo há pouco? É para ser um conceito transhistórico? Assim, alguns irão argumentar que talvez sim, mas eu acho complicado. Eu acho que alimentar uma certa rebeldia conceitual, no sentido de que talvez os nossos altares, que a gente às vezes constrói, declinam uma certa preferência, né? Não tem problema isso, eu acho que não tem problema. Desde que você saiba pôr à prova, porque os teus dados, eles muitas vezes resistirão a essa camisa de força. Em outras, essa camisa de força deixará de trazer uma evidência muito interessante que seus dados estavam te mostrando, mas que você desprezou. Não é raro a gente estar numa banca, numa avaliação e dizer assim, olha, aqui tem um dado muito interessante, mas você não passou por cima, não se interessou por ele. Poxa, a tese da pessoa, a dissertação, me deu uma informação boa, mas o próprio autor passou por cima. Às vezes está explicado porque ele está comprometido com algum desses partidos, né? E não quer alimentar uma certa rebeldia, não quer acolher bem a dúvida, não quer trabalhar na insegurança. Eu gosto da expressão do Cazuza com a ideia de que tuas ideias não correspondem aos fatos, né? Eu acho que isso resume muito bem essa ideia de acolher bem a dúvida, de expor as justificativas e resolver os problemas conceituais e teóricos à luz dos problemas colocados pelo nosso estudo. Eu acho que aqui vai um melhor caminho que fará unir, no meu julgamento aqui, me arrisquei a dizer coisas talvez muito problemáticas. Eu sei que boa parte do que eu falei aqui eu precisaria enfrentar uma discussão mais detida, mas não é bem o propósito aqui nosso. É uma maneira como eu penso e trabalho, e eu queria compartilhar isso com vocês também aqui. Por fim, para fazer um elogio, o livro do professor Leonardo, lançado, acho que é o resultado do pós-doc dele, eu fiz uma resenha desse livro destacando exatamente todo esse papo que a gente teve aqui. Quer dizer, o quanto ali estava uma coisa muito interessante, que talvez até o próprio autor às vezes não saca, ele não percebe bem, mas não é normal não perceber bem. Mas tinham umas coisas assim muito interessantes que eu tentei amarrar aqui. Eu não sei se parece legítimo para vocês, mas vocês também podem pôr à prova, e é um pouco essa maneira em que eu trabalho. Eu acho que agora a gente poderia, talvez, uma rodada de questões, provocações, tá bom? Para eu não monopolizar a fala aqui. Muito obrigado, gente. Obrigada. Palmas virtuais aí também. Obrigado. Eu vou abrir para as perguntas. Vamos fazendo também online, acho que já tem no chat alguns comentários. Tem? Sim, aham. Tem aqui no chat? Isso, tem o chat ali. A Luciana mandou uma pergunta. Pode fazer, Ellen, por favor, eu não consigo ler aqui. Eu vou ler aqui para nós. Como garantir a padronização e a integridade dos dados em pesquisas sociológicas, especialmente no tratamento das variáveis qualitativas e respostas abertas? Jaime, você prefere responder uma por uma ou fazer rodada? Não sei se tem muitas, se não tiver muitas ou tiver alguma relacionada a essa, podemos somar mais algumas, ou eu vou responder. Vamos ver se tem no chat mais alguma. Não, você quer fazer pergunta? Daí eu não sei se vai ser muito longo. Primeiro eu vou me apresentar, sou mestranda aqui no programa de Sociologia e Ciência Política. Eu pesquiso ocupações urbanas, estou em busca de um levantamento de dados sobre o município, né, da Grande Florianópolis. O meu tema, ele tem a sua especificidade, porque ele estuda uma ocupação específica, né, o trabalho de campo específico em uma só, mas é justamente a gente ter essa tentativa de olhar, enquanto pesquisador, para diversas outras ocupações que existem e tudo mais, tanto que esses conteúdos sempre se atravessam, né? E fazer como que a gente faz essa discussão, né? Tem uma realidade empírica única, digamos assim, mas ao mesmo tempo ela se repete em diversas cidades, então, ao mesmo tempo se aponta um problema, né, sociológico ali a ser discutido,
e como hoje em dia eu estou em busca desses estudos, né, mais aprofundados. Então, ao mesmo tempo que passa por todas essas questões da teoria e da prática, de derrubada, digamos assim, de diversos créditos que a gente vai criando, ao mesmo tempo eles vão se fortalecendo, né? Vão se estruturando cada vez mais, assim. Então, mais um comentário. Tem um comentário, sim. Mas eu acho que tem a ver com uma coisa interessante. Eu vou reagir. Tem mais? Por enquanto é isso. Eu faço a minha pergunta no próximo bloco, pode ser? Tá bom. Você responde essas duas. Pode ser. Veja, a discussão sobre padronização dos dados, né, das categorias que mobilizamos, de fato, eu diria fundamental, a depender do que a gente queira argumentar, se requer até para se tornar inteligível, né, no debate, assim, para se fazer compreender, para dialogar com outros estudos, a gente precisa, pelo menos, expor ou se esforçar em prestar alguma conta de como esses dados foram padronizados, né? Nas abordagens mais quantitativas, esse é um requisito de início, já de cara, né? Então, se eu estou falando de desigualdade social ou de classe, eu posso usar para padronizar a renda. E renda pode ser per capita, pode ser domiciliar, pode ser renda do trabalho, pode ser renda de todas as fontes. Aqui o esforço os indicadores da régua precisam ser claros e eu preciso entender, senão eu não posso comparar os seus resultados aos meus. Então, a padronização dos dados aqui, ela se dá no princípio e as pessoas nem irão ler o resto se você não prestar contas desse esforço de padronizar esses dados, né? Em geral, a gente já se vale de nomenclaturas usualmente presentes nos estudos, né? Então, estou falando de transição escolar no Brasil, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior. Eu vou trabalhar com transições nessa discussão. Então, às vezes, o campo em que eu estudo já tem meio que padronizado algumas dessas categorias, tá? Eu não sei se ainda existe, mas na ISA, na International Sociological Association, na ISA, havia um Research Committee que era sobre os proponentes desse RC tinham um esforço que eu achava um pouco, talvez exagerado, mas a pretensão deles era padronizar alguns vocábulos que, em geral, nós usamos nas nossas pesquisas, né? Sociedade, estrutura, era um esforço de ter um conjunto de categorias cuja diversidade semântica de acepção não fosse tão imensa, né? Como é em outras áreas, né? Mas eu não sei o quanto a gente conseguiria fazer isso em ciências sociais. Talvez a pretensão fosse muito grande, o que não significa um desprezo por essa preocupação, que eu acho que aí a pergunta é boa por isso, né? Quer dizer, eu preciso realmente ter alguma preocupação, em alguns campos isso talvez seja mais fácil de fazer, porque o próprio debate meio que sacramentou essa discussão, em outros aí talvez seja mais difícil por conta da mobilização de dados de natureza mais qualitativa, e aí eu encontro alguma dificuldade de padronizar isso aí. Agora veja, aqui para isso tem dois procedimentos que são da ciência, né? Indução e dedução, a gente vai estar trabalhando sempre com ele, tem um debate mais amplo sobre isso, que é como eu vou construir esses conceitos, essas categorias, no sentido de padronizar. Então eu posso, por exemplo, produzir um conjunto de categorias que me permitam formar classes de trajetórias. E aí em razão de alguns indicadores. Pode ser escolaridade, se eu estou discutindo mobilidade social, pode ser renda, pode ser algum outro marcador até mais subjetivo, né, que foi colhido, e eu vou construir categorias e reuni-las em algumas classes de trajetória. Eu estou trabalhando longitudinalmente, haverá um esforço para isso. O que eu acho que a pessoa deve fazer é explicar como fez isso, que em geral eu não vejo essa explicação. Tá? No esforço de padronizar, porque padronizar aqui nesse sentido, veja, torna inteligível o que você está querendo dizer. Eu consigo entender, do ponto 1 ao ponto 5, por que você juntou os dados nessas classes de trajetória. Ou se é uma outra categoria, e ela é uma categoria que, por exemplo, nasceu no mundo acadêmico, no mundo teórico, ela pode ter ganho vida também no mundo do senso comum, na realidade como um todo. A discussão sobre precarização, sobre reestruturação produtiva para
ilustrar uns que me vêm na cabeça agora. Isso passa a ser pauta do debate público, mas no debate público essas categorias ficarão um pouco mais poluídas. Talvez eu precise fazer uma limpeza no esforço de padronizar. Então, qual é o esforço de padronizar aqui? Se é fazer uma limpeza, é dizer o modo como eu estou incorporando essa categoria. Ou estou entendendo classe média. Ou estou entendendo violência. Né? Aqui eu acho que o esforço é interessante para a gente não naturalizar as categorias, né? E retê-las na sua potencialidade, sejam elas nativas, e eu me explico por que nativamente, de maneira êmica, aquele vocábulo aparece. Eu citei aqui libertos e sujeitos. O que significava lá naquela ocasião? Libertos eram pessoas que tinham saído dos engenhos, das usinas, tinham sido expulsos desses lugares e iam para o mundo da rua, rua mesmo, a palavra era rua, que era o mundo do trabalho livre, do assalariamento. Traduzia-se isso nativamente com a categoria libertos. Essas pessoas eram libertas. Sujeitos eram aqueles que ainda precisavam morar nos engenhos, nas usinas. Era o morador. Morador é uma outra categoria nativa. Mas eu explico isso. Eu explico isso no meu texto. Porque aqui há, sim, essa preocupação de padronizar. Padronizar no sentido de não de construir uma camisa de força, né? Para todo sempre, talvez não. Mas de prestar contas no exercício de que a minha pesquisa converse com a do outro colega. Porque ficará claro para ele o que eu estou entendendo na construção dessas classes de categorias que eu elaborei. Um camponês, por exemplo. O caminho inverso é querer fazer dedução. O caminho inverso é perigoso também. O caminho que vai da padronização para encontrar a realidade, ele pode ser perigoso também. Porque eu posso querer ver na realidade empírica aquilo que é fruto de uma padronização conceitual que eu estou trabalhando. Pode só existir no mundo conceitual. Migrante, para mim, não é uma categoria da realidade empírica. Eu sou migrante, eu sou do Sergipano, de Aracaju. Mas eu não me defino assim. Eu não uso o vocábulo para dizer. Eu sou um migrante. Não uso. Mas eu posso trabalhar com a categoria no esforço de padronizar e distinguir tipos de deslocamentos que se encaixam no que vai ser conceituado como migrante. O IBGE faz isso, tem um caderno de notas em que ele padroniza. Migrante para o IBGE é quem, nos intervalos censitários, foi fotografado há menos de 10 anos numa outra região. Ele pode deixar de ser migrante, mesmo não tendo nascido ali, para o IBGE. Veja que curioso. A mesma coisa é emprego. Como é que o IBGE padroniza o que é desempregado? Quem que é desempregado para o IBGE? Numa definição mais simples, embora tenha uma discussão mais não só do IBGE, né? Desempregado é quem procura emprego. E ele dá um intervalo de referência para isso. Esse esforço é de quê? De padronizar. Desempregado não é não ter trabalho. Desempregado é quem está procurando trabalho. Quem deixou de procurar, aí as nomenclaturas mudam, mas ele está no desalento. Ele não vai mais no mercado de trabalho buscar a sua sobrevivência. Então eu preciso padronizar, tá vendo? Porque senão eu chamarei coisas distintas da mesma coisa. Isso vai dar problema. Né? Quer dizer, a discussão sobre neoliberalismo, né? Muita gente falando neoliberalismo daqui, neoliberalismo dali, de repente você vai olhar com mais calma, tem coisas que se contradizem sendo chamadas de neoliberal. Você diz, mas peraí, o que é mesmo que é neoliberal? Então eu acho muito meritoso. E o problema da dedução é que às vezes as categorias que têm realidade apenas conceitual, abstrata, elas acabam se convertendo, ou muitas vezes por um esforço do pesquisador, em querer se converter em realidade empírica, né? Então, eu acho que ele é camponês. Mas, nem nativamente, nem enquanto acepção das pessoas, nada. Ninguém se identifica daquela forma. O pesquisador não explica para mim as mediações. Ele dá a realidade empírica a construtos abstratos. No esforço da categoria mais ampla, deduzir quem está nela, né? Aqui é arriscado também. Eu sempre lembro das mediações que são necessárias. Aí não interessa se é quanto ou quali, tá? As categorias mais amplas, elas, para poder falar do todo, elas tiveram que reduzir um pouco a pretensão conceitual, né?
Senão não era possível. Essa redução faz com que ela não represente a diversidade empírica toda. Há limites para isso, mas a padronização serve para que quando eu fale cadeira, vocês entendam que é uma cadeira e não uma mesa. Mas eu não disse se a cadeira é reclinável, eu não disse se tem 3 pernas, eu não disse se tem assento nos braços. A redução conceitual serve, porque vocês entenderão se eu falar cadeira, eu não estou falando de mesa, estou falando de cama. Mas eu posso deduzir da abstração conceitual toda a realidade empírica, vai dar problema. Vai dar problema. Eu precisarei fazer a mediação. Então, a gente vai estar sempre trabalhando no esforço de padronizar os dados, a gente vai sempre estar trabalhando com essas mediações, aí cada pesquisa fará esse esforço. O que eu acho que é muito bom e que raramente eu vejo é que a pessoa explique para o leitor esse procedimento. Se eu estou avaliando um artigo, é interessante que eu veja. Você está chamando de saberes tradicionais dessas populações que foram atingidas pela urbanização da cidade. Mas saberes tradicionais, o que são esses saberes tradicionais? O que lhes serve de indicador empírico observável? Você pode ter isso na mente, mas o leitor não sabe. E pode ser uma categoria mobilizada pela literatura com a qual você dialoga. Beleza, não tem problema. Eu acho que isso se une a outra pergunta sobre a legitimidade. Porque também, ao falar de rebeldia, eu também não quis dizer assim, chutemos o balde e façamos o que quer, que está nas nossas cabeças. Eu sei que não funciona bem assim, porque a gente precisa se legitimar num campo, né? A gente precisa meio que se legitimar numa comunidade interpretativa. E isso vai requerer que a gente domine um certo vernáculo, um certo conjunto de estratégias metodológicas. As pessoas que conversam ali naquela tribo, elas falam uma linguagem muito próxima. Então, eu também entendo que a gente também precisa, para se legitimar, entrar no debate. Acho que essa preocupação vai por aí um pouco do comentário, né? Quer dizer, mostrar um domínio de que eu sei falar a língua da minha comunidade interpretativa. Eu só não acho que vale a pena prestar contas a isso, à revelia dos problemas que trago. Se os problemas que trago na minha pesquisa estão tensionando muito desse debate, vamos ver com calma isso aqui. Pode ser muito mais interessante olhar os teus dados do que prestar contas com corpos teóricos ou metodológicos que parece que falam por si só. Né? Aí eu acho que a discussão sobre legitimidade há um preço a se pagar, eu entendo. Fazer isso há um preço a se pagar. A gente precisa saber se eu estou numa defesa de doutorado, estou numa defesa de dissertação, eu tenho que fazer um ajuste fino aqui, né? Para não, se eu vou fazer um concurso, eu tenho também que fazer um ajuste fino aqui para não querer assumir certas posturas um pouco mais ousadas e os credos lhe cobrem fidelidade, né? Os credos lhe cobrem, como é que eu poderia dizer? Lhe cobrem que você, né, valide aquilo. Isso não pode ser posto para fora. Por fim, um último exemplo. Toda ciência tem uma pretensão nomológica. A nossa ciência foi muito marcada por essas pretensões nomológicas, de encontrar alguma lei. Mas nós não temos nenhuma. Nenhuma só. A nossa oferta teórica é extremamente generosa. Muito. A gente conhece as teorias pelos autores, que é algo raro. Em outras ciências, ninguém trabalha dessa forma. Bom, se a oferta teórica é generosa e eu não consigo resolver os problemas da oferta teórica apenas abstratamente, da legitimidade ou da padronização, como esse Research Committee queria fazer, é melhor resolver como? Olhando os problemas que tenho em mão. Não vou prestar contas de tudo, mas por problema que eu tenho em mão, eu vou enfrentá-los dessa forma. Eu acho que é um caminho mais seguro. Eu reajo, não sei se respondo bem, tá? Mas é um pouco o que eu estou pensando junto com vocês. Eu esqueci de falar, sabe, uma outra coisa. Depois eu falo, vamos para a próxima pergunta, mas é que eu esqueci também de falar da provocação que eu fiz, da sugestão de leitura do conto A Carta Roubada. Mas depois a gente comenta. Sim. Vamos lá. Sim. Eu vou através das minhas anotações, professora. Tá. Bem, eu sou a Ellen, eu curso a graduação no 3º semestre de Ciências Sociais, e eu vim primeiro agradecer porque o professor traz essas esperanças para a produção acadêmica, no sentido de que ajuda a percorrer, então, as inseguranças intrínsecas desse processo produtivo, né? Isso, por si só, já ajuda muito, considerando que eu estou, assim, no início da graduação e tudo mais, isso é muito importante para mim. E esses vínculos entre a pesquisa e o pesquisador,
ele tratando da ordem do indivíduo, né, é muito importante, assim, porque o trabalho sociológico, ele vem dessas nuances que ampliam o questionamento inicial. As perguntas que são feitas e tudo mais, a partir do que tu comentou, eu percebi isso. E também, na matéria de epistemologia, nós resenhamos um texto que seria do Sérgio Falgan, a pesquisa sociológica. E esse é muito importante porque trata de afastar-se das pré-noções, né? E desses problemas de partir para a escolha de um tema a partir dos problemas que revoltam o próprio pesquisador. Então, eu queria que tu comentasse, professor, sobre como tu pensa e observa essa dinâmica entre o pesquisador e o objeto de pesquisa a partir dessas trocas de conhecimentos e de vivências. Ok, ótima pergunta. Todas as perguntas são muito boas, hein? Daria para a gente escrever um texto junto aqui, nós, que as perguntas são muito boas. Não sei se tem mais alguma pergunta ou eu reajo já direto. Acho que não. Eu acho que é isso. Tá bom. Veja bem. Eu, às vezes, brinco com os alunos aqui dos calouros, sobretudo os calouros. Eu gosto bastante dos calouros, porque eu acho que eles chegam com a mente muito mais afiada do que depois, ao longo do curso, há coisas que eles perdem, sabe? Infelizmente, eles perdem. E uma delas é que, às vezes, eu digo para eles assim, vocês veem e não enxergam. Vocês ouvem e não escutam. Essa discussão sobre pré-noção que você fala, né, eu acho que tem um corte fino aqui, que eu não sei bem se... O Sérgio Pogan vai se referir ao Durkheim, porque lá nas regras do método sociológico, né, a gente aprende que um dos passos para a construção do fato social, ele nos ensina assim, né, a gente precisa afastar as pré-noções. Há uma sorte de sociologia espontânea, há um conjunto de respostas que já é um manancial dado pelo senso comum, e a gente vai desnaturalizar esse conhecimento, né? Por isso que é ciência, né? Então, por isso que o William Du Bois, quando vai estudar o racismo nos Estados Unidos, por que o racismo pode ser explicado cientificamente? Porque ele vai mostrar que é um elemento de história e de política, não é um elemento da biologia ou da cognição. A alocação daqueles indivíduos desigualmente na sociedade americana. É por isso que é ciência. A mesma coisa está reivindicando o Durkheim, né? Só que o afastar as pré-noções aqui é perigoso, porque parece que a gente varre e joga fora. Na verdade, eu acho que o que ele quer dizer é que a gente trabalhe a partir das pré-noções. Aí eu acho que muda um pouco o entendimento. E aí eu volto àquilo que eu falo para os meus alunos, né? Veja, por que eu às vezes falo que eles enxergam e não veem? E eles escutam e não ouvem? E parece que são coisas diferentes, ver e enxergar. É que eles... E aí é algo do senso comum, que eu acho que a ideia de pré-noção, ela tem sentido de se falar nessa direção. É que esse conhecimento, ele banaliza, ele naturaliza coisas, e ele tira da gente a capacidade de perguntar as coisas, de ser curioso, tá? De dizer, mas por quê? Né? Então isso faz com que a gente veja e não enxergue. Então eu transito todo dia da minha casa para a universidade, e eu não sei que o número de moradores em situação de rua aumentou. Pessoas em situação de rua aumentou. Eu pego um ônibus do bairro em que moro para a universidade, se eu fechar os olhos, eu não sei dizer, pelo cheiro das pessoas, se elas estão indo para o trabalho ou se estão voltando para o trabalho. É porque também aí tem uma coisa de época, talvez, né? Quer dizer, o mundo que a gente vive, com as telinhas e outras atrações, nos faz ficar cegos, nos faz perder certas sensibilidades que o exercício científico, vai requerer isso. E o problema é que isso não se ensina. É impossível numa aula, num manual. Não dá. Talvez na literatura. Essa é a minha carta na manga. Talvez na literatura. Aqui é um bom lugar para a gente treinar isso que eu estou falando. Né? Até porque lá fabular é livre. Né? Aqui, para nós, fabular é crime. Para nós, fabular é crime mesmo. Né? É plágio. Ninguém vai dar crédito a você. Lá, imaginar é arte. Para nós, imaginar, fabulando é complicado. Então, veja, eu digo para eles, vocês cruzam comigo na rua, na calçada, quase que de ombro com ombro. Não me enxergam. Eles não enxergam. Eles não sabem mais. Esses sentidos foram todos anestesiados. Eu acho que essa é uma até discussão bonita, porque isso remete, na aula, às vezes brinco com eles. Eu acho que a discussão sobre a alienação do Marx
tem uma acepção da alienação que leva a isso que eu estou tentando dizer, que eu acho que lá tá melhor dito para mim. Que eu acho que na prática científica, Ellen, a gente precisaria resgatar. E essa capacidade de estranhamento, essa capacidade que você está tentando dar forma, assim, não é? Que eu acho que não é afastar a pré-noção, mas partir dela. Ela deve ser interrogadora. Eu devo desnaturalizar várias coisas. Eu devo ver o que é invisível. Não é difícil ver o que é invisível. Nem toda a realidade ela é visível. Mas tem coisas que... Quem nunca chegou no ambiente e disse assim, o clima aqui está pesado. O clima está pesado? O que significa isso mesmo? Como é que você sentiu que o clima está pesado? Essa capacidade a gente não pode perder. E você deduzir coisas que estão no ar, né? Aqui eu estou vendo o invisível, porque não é visível. E você diz assim, pô, parece que eu não fui bem-vindo lá, naquela visita. Senti um clima um pouco diferente. Nem sempre traduzível pelos gestos, pelas palavras. Às vezes não. Mas há uma habilidade aqui que não pode se perder em detrimento da pretensão meramente técnica, científica, de emprego de métodos. E a gente tem que treinar isso. Não é fácil. A gente tem que treinar. Senão a gente vai resistir àquilo que é cômodo, que é o arcabouço todo metodológico das técnicas, que nos mandam fazer várias coisas, ou o arcabouço todo das teorias que já oferecem muita resposta, né? Muita coisa aí já está problematizada, e a gente rapidamente vai para ali. Mas a gente perde a capacidade de... numa situação de pesquisa que estávamos no ABC Paulista, a gente queria entrevistar umas senhoras e elas não queriam falar. Às vezes dizia, minha história não é importante, tenho que falar com meu marido. Muitas resistiram demais para a gente colher os depoimentos. O pesquisador apressado, como ele quer colher a declaração, a palavra e a maior parte do conhecimento nosso, ele vem pelas formas da palavra e da escrita, tinha um dado ali na mesa. Não tinha um dado ali na mesa? Qual era o dado que estava na mesa? O silêncio. Eu precisava saber interpretar não a palavra, mas o que significava esse silêncio de pessoas que não querem falar. Então, como é que eu poderia dar tratamento a um dado que não era o que eu queria, mas que talvez o não dizer, nesse caso, falasse muito mais do que o dizer, sabe? O indizível falasse muito mais do que o dizível. Aí o pesquisador, nessa hora, ele precisa estar atento. Às vezes você não vê na hora. Peraí, olha, a gente já conversou aqui com as respostas têm sido... E aquele eureka aparece. Peraí, eu tenho que dar tratamento, já tem um dado aqui nas minhas mãos, que é o silêncio, que são as recusas. Daquilo que não é vivido, é sentido, mas não se põe em palavras. Não adianta procedimento metodológico nenhum aqui. Assim, tem que falar. É um outro dado ali que eu preciso dar tratamento. Então eu acho que essa coisa das pré-noções, desse treinamento para a gente, digamos, alimentar essas suscetibilidades, né? Essas sensibilidades, eu brinco com eles. A gente deixou de cheirar, a gente não sente mais o cheiro das coisas, os lugares têm cheiros, os objetos têm cheiro. Não interessa. A gente deixa de ver também, talvez eu tenha uma tese sobre isso, um dia eu apresento para vocês, que tem a ver com as telinhas, né? O efeito de perda da visão periférica. A gente deixa dessa capacidade de sentir coisas, porque a gente está muito apegado a dados assim mais objetivos, que vem pela palavra, que vem por algum registro que alguma ferramenta técnica me dê. As outras eu meio que vou limpando o terreno, né? Se isso, volto àquela preocupação com a padronização, se isso vai escapar um pouco da padronização, nesse caso eu acho muito bem-vindo. É bom que escape mesmo. Nesse caso eu acho que é muito bem-vindo, né? Então aí entra a dimensão da rebeldia. Mas, Ellen, eu acho que eu sempre convido a eles, olha, não percam uma habilidade que eu acho que talvez vocês tenham nesse início e vocês vão tender a perder ao longo do curso. Porque as outras coisas que vocês vão aprendendo vão anestesiando, infelizmente, essa dimensão. Né? Volta à ideia da carta roubada. O que o conto para mim é interessantíssimo a se trabalhar? Porque, veja, os procedimentos técnicos não salvam de ver o que estava na cara da pessoa. Eu não sei se eu contei um spoiler, né? Quem ainda não leu, mas eu vou ter que contar.
A carta estava na cara, mas os procedimentos técnicos não fizeram ele ver a carta. Por quê? Porque era óbvio. O óbvio é importante se catalogar. O óbvio é importante, não é só o inédito. Há coisas que se escondem no óbvio. Eu estudo precarização e invisibilização de trabalhadores. Eu saio da sala e eu encontro a categoria abstrata, conceitual, que trabalhei na aula. É a pessoa terceirizada que limpa a faculdade. Faça o experimento de dar um bom dia, de falar com ela, para você ver como ela vai reagir. Aqui você vai encontrar em carne viva a pessoa que você estudou na aula conceitualmente. Agora avance nessa conversa para você descobrir o que é. Não vai ser fácil, tá? Porque ela também espera não ser vista. Mas de que adianta a gente trabalhar com esse universo todo conceitual, abstrato, de maneira postiça, confortável, e eu me deparo com esse mundo que me interroga, por isso que eu acho que a literatura é boa, porque ela vai se interrogar sobre ele, né? E não enxergo. Como eu digo para meus alunos, vocês ouvem e não escutam. Vocês enxergam e não veem. Não adianta. Ou veem e não enxergam. Então, eu acho que tem que ter um pouco de cuidado com essa coisa do conhecimento comum, da pré-noção, do senso comum, sabe? Não é bem para varrer, porque a gente parte dele, né? A gente parte dele. Ele é útil. Ele informa como as pessoas vivem. O que a gente vai é problematizar aquilo ali. Aí é uma outra coisa. Eu estou me permitindo sobrevoos assim, tá? Tá gravado aqui, mas eu estou me permitindo coisas que talvez eu não sei se eu diria num evento, assim, mas não é num congresso, porque eu sei que isso toca nas feridas de muita gente. Mas é uma ótima provocação, obrigada. Mas tem mais perguntas, Ellen? Não, Né? acho que a gente encerramos. Vou agradecer ao já. Léo, deixa eu dar só mais 2 outros exemplos da literatura. Claro, fica à vontade. Opa. Ó, a gente precisa ler Alice através do espelho para discutir métodos. Vale muitíssimo a pena ler Alice através do espelho. Para essa ideia de categorias que são móveis, de um mundo que se põe de ponta cabeça, em lógicas que a gente julga conhecer e não conhece. Na literatura isso estará descrito de uma maneira muito mais fantástica. Você falou de coisas urbanas, a gente precisa, já esqueci teu nome, que falou da preocupação com a vida urbana, cidade. A gente precisa retornar, Clarice, a gente precisa retornar a alguém como Carolina de Jesus. A gente precisa retornar a alguém, como recentemente eu usei em aula, o Aloysio de Azevedo, no Cortiço. No Cortiço tem uma passagem interessantíssima de um português intercambiando uma forma de contratação, quando não havia o trabalho estruturado que o Marx descreveu, que ocorre na Inglaterra, quase que ao mesmo tempo em que tem a expulsão das pessoas do campo para a cidade. Ali tem uma discussão que dá vida ao que a gente discute abstratamente. Então, porque veja, esses caras são observadores argutos da realidade, né? Tem uma capacidade de dramatizar, fabulando aquilo que existe. Isso é que é genial. Acho que aqui eu acho que tem um treinamento metodológico que eu não vejo em manual, tá? Manual é receita. Por aí. Filme também, né? Sabe? Filme também. Perfeito. Obrigada. Por aí. Não sei, Léo, se vocês querem me escondurar, né? Mas tudo bem. Agradecer ao Jaime, realmente ainda bem que está gravado, Jaime. Sei que você ficou meio aflito, mas é um registro importantíssimo, porque é uma fala que instiga, né? Uma fala muito importante, né? Até para as outras pessoas, né? Poderem ver, ficar gravado, enfim, para a gente poder replicar isso. Os seminários do GEV têm tido boas discussões, né, mas metodológica propriamente dita, né, como você também, né, mas enfim, colocou bem, essa discussão a gente queria também traçar, né, essa importância dessa discussão, dessa rebeldia, né, dessas combinações, como você colocou muito bem. Então, fico muito feliz que esteja gravado, porque é uma fala, eu sei que você falou que era uma conversa, e como eu te conheço, eu sei, né, o que significa essa conversa,
mas é uma aula também que é um registro importante para as pessoas terem como referência, ainda bem que está gravado. Agradeço muito, né, o convite e passo para, se você quer fazer considerações finais, né, antes da gente encerrar, é muito prazeroso sempre te ouvir, já. Não, eu queria agradecer pelas. Eu penso junto com as pessoas, né? Eu aprendo, na verdade, com as perguntas, com esse diálogo. Claro que a gente tem algo a dizer, alguma coisa, mas eu acho que é o diálogo, eu acho que é um alimento. Isso me dá problema também, tá, gente? Eu não falei dos problemas desse comportamento um pouco assim, meio rebelde, né? Isso me dá problema. Mas são boas brigas para se comprar. Então eu queria dizer que eu espero que numa outra ocasião a gente possa se encontrar presencialmente em alguns desses eventos, continuar no debate. Eu não compartilhei meu e-mail, mas o Léo tem meu e-mail. Se vocês, alguma coisa que eu comentei aqui, quiserem ler mais alguma coisa, ou uma referência que eu eventualmente tenha feito aqui, podem me escrever sem problema nenhum. E quando vierem a Curitiba, eu sei que talvez seja difícil sair de Florianópolis para vir a Curitiba, ainda mais agora que vem uma frente fria aí pesada. Mas quando quiserem aparecer por aqui, eu estou por aqui. Queria agradecer bastante. Gostei bastante de estar aqui com vocês hoje, a despeito de que me arrisquei a dizer coisas aqui muito perigosas. mas acho que fica dito. Tem os 2 e-books que você falou, metodológicos, as referências, Sim. aí você passa, eu mando Tá no bom. WhatsApp do GEV para Tá eles, bom. compartilham, tá bom? Por favor, que é Tá bom. importante. Até eu quero olhar. Beleza. Tá bom. Próximo seminário, né, do GEV é com o professor Luiz Lourenço, da Universidade Federal da Bahia, desaceleração ou metamorfose punitiva, a gestão das prisões na economia política do sofrimento. O professor Luiz também é professor de metodologia, Luiz Lourenço, e é do Laços, né, o laboratório que versa sobre violência e crime e afins, né, estudos de violência, ali na Federal da Bahia. Então, vai continuar também essa discussão, né, da metodologia, como a gente tem feito, de como fazer a pesquisa, o caminho da pesquisa, dando seguimento a essa brilhante apresentação do Jaime. Então, agradeço a todos e todas e todes. É um prazer e fica lá no canal do Metrópolis esse vídeo disponível para a gente poder sempre aprender com o Jaime, né? E agradeço mais uma vez, Jaime. Até logo. Tchau, gente. Vou parar a gravação agora.